Olá pessoal do oitavo ano, vamos continuar nosso assunto dos blocos econômicos. Nós estamos aqui na semana 3 do PET volume 4, hein? A integração da América. Como a gente começou falando na semana passada, os blocos econômicos possuem objetivos diferentes, né? Então são níveis de integração diferentes. Geralmente tem diminuição ou redução de tarifas alfandegárias, né, de impostos. Alguns chegam a ter livre circulação de pessoas. Alguns chegam a adotar aquela tarifa externa comum. É o caso do nosso Mercosul. Alguns, como a União Europeia, chegam a adotar uma moeda única para os seus membros. E também a maioria deles tem cooperação política, econômica e social. Esses objetivos eles são estabelecidos entre os membros, né? Entre os países membros, que são os que fazem parte do bloco. Na América, a gente tem vários blocos econômicos. O SMCA, que ficou no lugar do NAFTA, que seria igual ao Mercosul, só que ele é da América do Norte. O Mercosul, o Pacto Andino, o Unasul e dentre outros. Pode ocorrer de um país pertencer a mais de um bloco. E isso pode trazer problemas, pois às vezes os objetivos dos blocos são conflitantes. Por exemplo, o SMCA, que eu falei que ficou no lugar do NAFTA, ele foi criado em 2018. Olha os membros dele, justamente os países da América do Norte, Estados Unidos, México e Canadá. Ele já foi criado com prazo de validade até 2036. Alguns acordos que eram do NAFTA foram mantidos, outros foram alterados. Principalmente as mudanças foram na parte comercial. E ficou mantido a não livre circulação de pessoas. Por isso que os mexicanos não podem entrar nos Estados Unidos. Diferentemente do que ocorre no Mercosul, o SMCA, as pessoas não podem ir livremente de um país para o outro. Os Estados Unidos eles têm essa preocupação que os números de imigrantes do México e de outros países aqui da América Latina aumente caso eles liberem essa livre circulação de pessoas entre os membros. No caso do nosso Mercosul, é o principal bloco que a gente tem aqui na América do Sul, foi criado em 91 entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Mas tem os associados, que são o Chile, a Colômbia, o Equador, o Peru, a Guiana e o Suriname. Para adentrar e permanecer ao bloco, os países têm de cumprir uma série de requisitos. Por exemplo, em 2012 e 2016, Paraguai e Venezuela, respectivamente, foram suspensos, porque eles tiveram atitudes consideradas antidemocráticas. Em 2013, o Paraguai voltou ao bloco, mas a Venezuela permanece suspensa. A gente sabe a crise que ela vem vivendo, um governo ditatorial, então realmente não cabe, né? O Brasil é o principal membro do Mercosul. Temos o maior PIB, né, o Produto Interno Bruto, a soma das riquezas produzidas pelo país, geralmente no período de um ano. Somos o país que mais exporta, né, maior valor nas exportações, temos a maior industrialização, temos muita matéria-prima, né, que seria no caso da nossa agropecuária, do extrativismo mineral. E nós temos, assim, em geral, bons relacionamentos diplomáticos, né? A gente se relaciona bem com os outros países. E esses fatores fazem com que o Brasil tenha um grande poder aí de influência no Mercosul. Vamos direto para as atividades? Para preencher essa primeira tabela, você vai na página do PET, que tem tudo lá. Ó. Você vai ter que ver os blocos econômicos que tem na América. Você vai colocar a sigla dele, o nome dele, o ano que ele foi criado, quais são os países membros e que objetivo ele tem. Tá bom? Tem que copiar lá da página do PET, não tem jeito. 2 tem uma charge muito interessante. Ela mostra a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Vejam só o texto da pergunta 2. Além de eliminar as barreiras alfandegárias, os Estados Unidos têm outros objetivos com o NAFTA. Quais são eles? Responda com base na charge. Além de diminuir impostos, o que mais que os Estados Unidos queriam com o NAFTA? A entrada de mexicanos que não é, né? Então pense um pouquinho e responda. 3. Quais motivos tornam o Brasil o gigante do Mercosul? Agora há pouco eu citei esse monte de qualidade que o Brasil tem que fazem com que ele seja o líder do Mercosul. Então você pode voltar um pouquinho o vídeo ou copiar lá do texto também. Na questão 4, você vai analisar essa tabela, que são as relações comerciais entre nós, né, entre o Brasil e os Estados Unidos.
tudo que a gente comercializa com eles. Lembrando que exportação é o que a gente vende para eles e importação é o que a gente compra deles. Então na letra A você vai fazer esse balanço. Até 2013, o que aconteceu? A gente passou a vender mais, a gente está comprando mais deles, o saldo está ficando positivo ou negativo? No final das contas, pensa bem e responda. Letra B. Os Estados Unidos já foram o maior parceiro comercial do Brasil, mas atualmente estão em terceiro lugar. Quais são os dois primeiros? Quais são os que mais hoje em dia comercializam com o Brasil? É só fazer uma pesquisa simples no Google, facinho de responder. 5. De acordo com o que foi estudado essa semana, faça um comentário sobre a charge abaixo. Lembra que o Paraguai ficou um tempo meio que de castigo, meio suspenso do Mercosul, depois ele voltou. A Venezuela nem voltou ainda, né? Então você vai comentar sobre isso, o que foi que aconteceu, que ano que ele saiu, por que ele saiu e quando foi que ele voltou. Muito fácil, né, gente? Atividade da semana 3. Vamos concluir ainda hoje? Manda foto aí pro seu coordenador, tá bom? Qualquer dúvida, sabe que é só chamar a gente no PV.